Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Empate amargo, do Sport, mesmo conquistado no fim da partida, com um gol de estreia do Wagner Love com a camisa rubro-negra, mas um resultado a se lamentar pelas pretensões do Leão, que segue na busca por essa aproximação ao G4, e cada rodada que se passa, o Sport tendo mais problemas com os resultados que não vêm. Veio contra o Guarani, mas esperava-se pelo menos fechar essa sequência de 2 jogos em casa com 100% de aproveitamento. Não aconteceu, o Sport acabou sendo empatando, um empate com sabor de derrota diante do Criciúma. A partir de agora a gente traz detalhes sobre esta partida. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo que a gente vai, lógico, se falando e trocando ideias aqui no canal do Futebol Pernambucano. É isso, pessoal. O Sport cometeu os mesmos erros. O Sport hoje, com um gramado pesado, é bem verdade. A gente tem que destacar isso, mas também não podemos ser simplistas a ponto de colocar toda a culpa no gramado, porque a formação inicial do Sport ela já foi de uma certa forma equivocada. O Sport teve muitos problemas para escalar a sua equipe, mas acho que não foi por falta de material humano colocar uma equipe de melhor rendimento em campo. A gente já via jogadores que estavam até então jogando bem, com a camisa do Sport, desempenhando bem, performando melhor do que alguns que foram escolhidos, e ficaram como opções no banco de reservas. A gente fala do Raiva Negas, a gente fala do Blas Cáceres, jogadores que poderiam ter sido titulares na formação do técnico Claudinei Oliveira para o jogo de hoje. E não vimos isso, vimos um William Oliveira titular, onde na saída de bola errou bastante. A ineficiência do Thiago Lopes pelo lado direito, um primeiro tempo tenebroso, onde ele praticamente errou tudo. Um Denner sumido, apagado dentro da partida, também não conseguiu fazer um bom jogo. Não à toa foram as modificações feitas pelo Claudinei no intervalo da partida. Everton também deixa o campo, e o Fabinho, eu vi muito um Fabinho hoje prejudicado até pelas modificações do Claudinei Oliveira. É um cara sobrecarregado até pelo lado direito, porque faz a linha defensiva, tenta sair para o jogo. E é uma preocupação até que eu tenho, porque o Fabinho não é mais nenhum garoto. Um jogador experiente, um jogador que caso tenha uma determinada lesão, não vai se recuperar de prontidão, embora seja um cara fisicamente muito bem, se mostre nessa condição. Mas hoje a gente viu que o Fabinho foi sobrecarregado. Um cara que pela direita teve que fazer a do Everton, teve que fazer a do Thiago Lopes, e de fato não fez a sua função como um jogador que recebe um determinado auxílio em campo. E não houve esse cara para lhe auxiliar. Ele foi único e exclusivo numa faixa de campo carente de peças de qualidade. Eu pude perceber também que no ataque, o Kaique tem tudo para perder essa vaga de titular. O gol do Wagner Love já diz muito, e também da forma como o Gustavo Coutinho se dispôs. Eu vejo que o Love tem muita movimentação, o Gustavo Coutinho é um cara mais fixo, e se o Claudinei Oliveira trabalhar bem, esses dois jogadores podem atuar juntos. São atletas que podem jogar numa formação num 4-4-2, por exemplo. Assim como foi na reta final da partida, o Sport apostando muito em cruzamentos, até mesmo porque não tem esse cara da criação, e Everton Felipe não foi essa peça quando entrou no segundo tempo. Giovani ficou como opção na reserva. O Sport hoje viu uma zaga com a volta do alemão, e para mim teria sido uma opção pelo lado direito. A entrada do Chico na equipe com o Sabino, o Fábio Alemão fazendo o lado direito até para corrigir aquele setor de marcação. Ele já foi lateral direito quando vestia a camisa do Operário, e fiquei até surpreso pelo fato do Claudinei Oliveira não utilizar desta maneira. Um conhecimento de saber como o jogador performa tanto na zaga como também na lateral. As mexidas elas foram interessantes. Ele viu o problema real do Sport dentro da partida. A questão foi quem entrou. Nares não rende, Everton Felipe também não consegue jogar bem.
né? A entrada do Blas foi necessária, mas era na vaga, né, do Pedro Nares, né? Até mesmo para colocar o Fabinho. O Nares, na minha opinião, não deveria nem ter entrado. E o restante das modificações foi para buscar um apelo maior no setor de ataque que carece de produção. O Sport finalizou pouco a meta do goleiro do Criciúma, né? E hoje, né, embora o torcedor possa tecer críticas à atuação do Luciano Juba, é um cara que sumido no jogo, mas é necessário para o Sport. Porque o Sport não tem esse cara que finalize, esse cara que chegue com mais contundência no ataque. A primeira finalização do Sport com mais perigo foi aos 15 do primeiro tempo, com o próprio Luciano Juba. Né? A chegada, né, as chegadas à frente pelo lado esquerdo, embora hoje ele tenha errado muito e participado pouco com efetividade, a assistência dada para o gol do Wagner Love foi dos pés do Luciano Juba. Por isso que é um cara que em alguns momentos dá a entender que tem cadeira cativa na equipe, mas não é. É porque num dado momento da partida ele pode acionar alguém, né, pode finalizar bem e fazer um gol, né, pode gerar uma situação de perigo a ponto de dar ao Sport uma condição mais favorável dentro do jogo. Por isso que ele não sai. Né, e hoje ficou bem claro para o torcedor mais uma vez que é necessário ter Luciano Juba em campo, mesmo estando mal, por conta dessa má formação de elenco que o Sport teve, de não ter jogadores de tanta construção em seu plantel. Criciúma marcou, minha gente. Depois do gol marcado pelo Lohan, Criciúma abdicou do jogo. Né, muito pelas condições do gramado também, se doou, né, e fechou muito bem os espaços, né, principalmente quando colocou o Zé Marcos em campo. Né, fez uma linha com 5 jogadores, né, 5 homens lá atrás, fechando, né, uma linha defensiva muito forte e deixando a bola com o Sport, né, não explorando mais a velocidade de seu ataque. Não à toa colocou o Caio Dantas, né, que é um jogador até mais pesado do que propriamente o Igor, que é um cara de mais movimentação, e foi investir na marcação. Para o Criciúma, o resultado foi bom. O Criciúma vem de mais um empate fora de casa. Foi assim contra o Londrina e foi assim hoje na Ilha do Retiro. Ruim, o resultado foi para o Sport, que de fato estaciona na tabela e tem a possibilidade de, quem sabe, perder preciosas colocações. E a distância, minha gente, cá para nós, com o passar dessa rodada, ela só vai aumentar. É uma Série B que não permite tantos empates. Eu até estava analisando a classificação e o torcedor pode até questionar, mas Anderson, o Sport tem 10 empates, é o mesmo número de empates do Grêmio. Ok, mas o Sport até então só venceu 6 partidas na competição, 7 jogos o Sport venceu. O Grêmio venceu 9. Né? Tem o mesmo número de empates, mas o Grêmio tem praticamente o mesmo número de empates do que o número de vitórias. Então isso faz com que o Grêmio esteja hoje numa condição melhor do que a do Sport. Porque o Sport vacilou em casa contra adversários que não poderia ter vacilado. Criciúma, Brusque, a própria derrota para o CRB na Arena, né? Alguns resultados que agora fazem a diferença. E a gente está vendo que essas equipes que estão hoje estabelecidas dentro do grupo de 4 equipes, as melhores, né, da Série B, elas não vacilam dessa maneira. Elas conseguem essa vitória, conseguem esse resultado em casa. Então foi um vacilo muito grande, o torcedor fez a sua parte, mas infelizmente a equipe não performou bem. O Sport, mais uma vez, não fez uma partida convincente. Dá para trabalhar com os jogadores que estão chegando, né? O Wagner Love já deixou suas credenciais, mas de fato hoje foi um resultado ruim pelas circunstâncias do campeonato e do jogo. O Sport poderia ter vencido o Criciúma, até com mais folga, com mais tranquilidade. O Criciúma hoje, minha gente, para se ter uma ideia, ele improvisou em vários setores, porque o Criciúma alterna a disputa da Série B do Brasileiro e a Série A2 catarinense. Então, é uma equipe que hoje teve zagueiro de lateral, volante de lateral em alguns momentos, né, e vem, né, sofrendo muito com as lesões por conta desses jogos um em cima do outro, e o Sport não soube aproveitar esse tipo de situação. 1-1 para se lamentar. Terça-feira, o Sport tem pela frente o Ituano, jogo no Novelli Júnior, né, uma possibilidade de fora de casa tentar uma vitória para continuar somando pontos. Eu acredito que o Sport tem que somar pontos, né? Mais com vitórias até do que empates. O Sport já empatou demais nesta Série B. É tentar engatar uma sequência de vitórias. Se vai chegar no G4 ou não, aí já vai ser consequências dessas vitórias em sequência que o Sport vai precisar.
Mas hoje é tentar somar pontos, é tentar vencer, é tentar sempre estar na parte de cima da classificação, né? Eu não digo que esquecer o G4, mas tentar vencer jogo após jogo, melhorar esse seu nível de atuação e tentar vencer. Porque hoje falar em G4 para a equipe do Sport, pelo menos eu enxergo como uma utopia, até porque as equipes que estão dentro do próprio G4 não vacilam como o Sport tem vacilado nas últimas rodadas. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!